Olá, o Questão de Ordem Especial desta semana tem como convidado Carlos Nobre, que é professor de clima, co-presidente do painel científico para a Amazônia. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sem dúvida, é uma satisfação muito grande conversar com vocês. Professor, eu imagino que o senhor tenha participado de quantas COPs? Olha, COPs do clima, essa é a 8ª, COP da biodiversidade, participei de 2. O que o senhor pode perceber? Nós ainda estamos do meio para o final. Qual que é a diferença dessa COP? Bem, essa é a primeira COP numa floresta tropical, na nossa Amazônia, e ela é uma COP que traz a importância não só de nós combatermos a superemergência climática que o planeta está vivendo, mas de proteger a biodiversidade. A Amazônia, o bioma com a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo, e proteger a biodiversidade é importante também para manter o equilíbrio climático, e nem preciso dizer, se nós passarmos dos limites climáticos, nós vamos perder a Amazônia. Então, essa é muito importante, simbolicamente, essa COP aqui na Amazônia. Professor, nesses primeiros dias de debates e de conversas, a gente percebeu dificuldade dos países em assumir as suas metas de redução de gases. Essa é uma expectativa que o senhor já tinha ou ela foi um pouco maior do que o senhor esperava? Sem dúvida, nós todos, cientistas climáticos, esperávamos e esperamos que essa COP seja muito importante, como foi o Acordo de Paris de 2015, como foi a COP 26 de 2021 em Glasgow, na Escócia, que é quando a ciência mostrou o risco da emergência climática e os países concordaram e reduziram as emissões. Por exemplo, em 2021, a ciência indicava, olha, não podemos passar de 1,5 graus de aquecimento. E para isso tinha que reduzir 43% as emissões até 2030 em relação a 2019 e zerar as emissões líquidas até 2050. Só que, de repente, 2023, 2024 e 2025, a temperatura do planeta aumentou. Hoje a ciência deixa muito claro que nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus em 5 a 10 anos no máximo. Portanto, nós precisamos acelerar a redução das emissões. 75% das emissões é queima de combustíveis fósseis, os desmatamentos também geram emissões, a agropecuária também. Então, essa COP, nós cientistas, esperávamos e esperamos que ela também vá na direção de acelerar a redução das emissões rapidamente, vamos dizer assim, zerar as emissões líquidas lá por 2040. Vamos lembrar, o presidente Lula, um ano atrás, no Rio de Janeiro, no final da reunião do G20, ele fez um discurso muito bom. Ele falou, a crise climática é tão séria, os países não devem mais zerar as emissões líquidas em 2050. Eles devem antecipar 10 anos, 2040 e no máximo 2045. Não há a menor dúvida, essa COP terá que ser muito importante, os países têm que acelerar a redução das emissões. Professor, o senhor tocou na questão dos combustíveis fósseis e a COP acabou sendo um momento da discussão porque poucos dias antes do início há uma autorização do IBAMA para o início da pesquisa de petróleo na margem equatorial. Esse foi um bom sinal? Não, de jeito nenhum. Por quê? E não é só o risco de vazar o petróleo pré-sal, como houve no Golfo do México, na British Petroleum, em 2010, foi um desastre terrível. Ficou vazando mais de 90 dias, jogou 190 milhões de barris, perturbou toda a biodiversidade ali, chegou na costa do Golfo do México. Essa tem sido uma preocupação do IBAMA. Mas nós temos que pensar um outro problema. Se a gente continuar a explorar as minas de carvão, postos de petróleo e gás natural, que já estão em exploração, nenhum novo, nós vamos chegar em 2050 ainda jogando na atmosfera 9 a 10 bilhões de toneladas de gás carbônico. Nenhuma nova exploração, só as existentes. Isso vai fazer a temperatura passar muito de 2 graus de aquecimento. Isso a gente chama ecocídio, um suicídio ecológico para o planeta. Então não tem sentido fazer nenhuma nova exploração em nenhum lugar do mundo. E o Brasil tem toda a condição
de ser um país, e nós vamos ainda, nos próximos dias aqui, mostrar o estudo que nós fizemos, lançamos a semana passada na Academia Brasileira de Ciências do Rio, no dia 5, que nós mostramos que o Brasil pode zerar as emissões líquidas em 2040. Um dos primeiros países a zerar as emissões, todos os países. Portanto, é uma coisa muito sem sentido qualquer nova exploração. A Arábia Saudita indicou, a Noruega indicou, e outros países produtores de petróleo, não. Nós temos que não ter nenhuma nova exploração em nenhum lugar do mundo e, de fato, parar de explorar o que já está sendo explorado se a gente não quer que o país, que a temperatura passe de 2 graus, pode passar de 2 graus até em 2040, certamente em 2050, pode chegar até 2,5 graus em 2050, se nós não rapidamente zerarmos as emissões. Agora, esse é um tema complexo e divide até integrantes dentro do próprio governo, como a justificativa de que a exploração do petróleo, a nossa Petrobras, poderia financiar essa transição energética, que não estão falando muito em transição, mas uma continuação energética. Hoje, aqui no Brasil, é um dos países que as energias renováveis, solar, eólica, até biocombustíveis também são potencial muito grande, mas solar e eólica, elas já são 1/3, 1/4 do preço da eletricidade que vem de termoelétrica. Economicamente faz todo sentido, melhora demais a economia para gerar eletricidade. Por exemplo, o Brasil é um dos países que a maior parte da população pobre não tem ar-condicionado, porque a eletricidade é cara. Quando você tem uma onda de calor está levando a mais de 150 mil mortes por ano, dezenas de milhares de mortes no Brasil. Quando você tem uma onda de calor, para se salvar, as pessoas idosas, idosos, bebês, tem que ficar com o ar-condicionado ligado. As populações, a eletricidade é cara. Então, só para dar um pequeno exemplo, então, como hoje a energia solar, eólica, já é muito mais barato, e o Brasil também tem uma grande parte hidrelétrica, é totalmente factível para o Brasil fazer uma super rápida transição para essas formas de energia, e como elas são muito mais baratas, elas se autopagam. O investimento é tranquilo conseguir o investimento, porque economicamente o país vai melhorar demais, baixando muito o custo da eletricidade. E outra grande vantagem, o que gera poluição urbana no mundo todo é a queima dos combustíveis fósseis. Carvão, petróleo, diesel. No Brasil é muito o diesel dos ônibus e caminhões. No mundo inteiro, a poluição urbana que vem dos combustíveis fósseis leva a 7 milhões de mortes. Dezenas de milhares de mortes no Brasil. A expectativa de vida cai 2 a 4 anos se você está num lugar muito poluído, uma cidade muito poluída com esses poluentes. Então, zerar rapidamente os combustíveis fósseis é essencial para vencer a emergência climática, mas vai melhorar demais a saúde de bilhões de pessoas no mundo, não é de 100 milhões, certamente, 150 milhões de brasileiros. Então, essa é uma outra razão para acelerar muito a transição energética. Professor, qual o papel dos biocombustíveis nessa equação? Olha, os biocombustíveis, eles podem também ser, por exemplo, hoje, o bioetanol, muito bem feito, ele significa 10% de emissão de gás carbônico comparado com a queima de combustíveis fósseis. Então, é excelente. Lógico que a gente tem que converter muitas áreas de pastagens degradadas e não usar cana-de-açúcar ou milho para desmatar. Isso nós não podemos fazer. Alguns anos atrás, autorizaram pela primeira vez a exploração de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Aquilo foi vetor de desmatamento. Não podemos, mas é possível sim. E outra coisa também, o nosso estudo mostrando que o Brasil pode zerar as emissões em 2040, ele mostra uma das soluções é você gerar um gerador de energia elétrica com o bioetanol, e aí você pega o gás carbônico e enterra, não deixa ele sair. Então, essa é uma coisa maravilhosa
que você vai removendo o gás carbônico da atmosfera. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu volto com o professor Carlos Nobre para a gente falar sobre meta de desmatamento que o Brasil está assumindo e já assumiu, e o financiamento. Quem é que paga a conta pela floresta em pé? É um instantinho só e a gente está de volta. Estamos de volta com o professor Carlos Nobre, que é co-presidente do painel sobre o clima da Amazônia, com a gente aqui batendo esse papo na COP30. Professor, é possível zerar o desmatamento até 2030? Sem dúvida, sem dúvida. O presidente Lula ele tem dito isso. É totalmente factível. O Brasil já tem cerca de 3,2 milhões de quilômetros quadrados já desmatados da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, do Pampa. E é totalmente factível para o Brasil usar parte dessa área para uma agricultura, uma pecuária muito produtiva. A gente chama agricultura e pecuária regenerativa. Então, o Brasil pode, e nós temos que ser muito claro, o Brasil, e o presidente Lula fala isso, zerar o desmatamento. Não pode ser só zerar o desmatamento ilegal. Por quê? O Cerrado também está muito próximo do ponto de não retorno, de virar semiárido, como a Caatinga. Uma parte grande da Caatinga está se estendendo no oeste da Bahia do Piauí. 230 mil quilômetros quadrados do clima da Caatinga chegaram no Cerrado, nessa região, em 30 anos. E no Cerrado, o desmatamento ilegal é 20%. Pode desmatar 80%. Nós temos que zerar. Todos... Aí muda o Código Florestal, professor? Tem que mudar o Código Florestal, e eu até tenho sugerido, é tão grave, a Amazônia está na beira do ponto de não retorno, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. Se nós continuarmos com o desmatamento e o aquecimento global chegar a 2 graus, nós vamos perder todo o Pantanal, nós vamos perder talvez 70%, 80% do Cerrado, a mesma coisa na Amazônia, no mínimo 70%, e no mínimo 50% da Caatinga vai virar semideserto, como o norte da Bahia já está ficando. Então, nós temos que não só zerar todos os desmatamentos dos biomas brasileiros, nós temos que ter um projeto de lei que proíba desmatamento e, ao mesmo tempo, gigantesca restauração de todos os nossos biomas. Vamos restaurar os nossos biomas, não só porque quando você restaura a floresta, recresce, ela absorve gás carbônico. Isso é muito importante para combater a emergência climática, mas mais importante é para evitar o ponto de não retorno, que a gente perca esses biomas. Então, é isso. O Brasil pode, até 2040, já estar restaurando 1 milhão de quilômetros quadrados em todos os nossos biomas. Isso vai remover cerca de 1,2 bilhão de toneladas de CO2 por ano e, mais importante, salvar, impedir o ponto de não retorno de todos os biomas. Professor, o Código Florestal foi de 2013. Foi um esforço grande do Congresso, junto ao governo, oposição, muita gente no debate. O senhor vê alguma possibilidade de mudança, alguma sensibilidade do parlamento para fazer isso? Veja que esse é um tema complexo. Uma das coisas muito preocupantes desse Código Florestal, aprovado lá no Congresso, em 2012, foi que logo depois, no Código, e muitas vezes no Congresso depois, eles legalizaram áreas. Primeiro, eram áreas públicas, foram invadidas, fizeram fazendas, eles legalizaram. Legalizaram uma grande quantidade de desmatamentos que antes eram ilegais. Isso não pode mais acontecer. Nós temos realmente que ter um Código Florestal de zerar o desmatamento, de ser muito efetivo, de impedir a ilegalidade. Na Amazônia, historicamente, 90% do primeiro desmatamento é ilegal. Muitas das áreas desmatadas que viraram principalmente pastagens para pecuária foram legalizadas. Então, isso não pode mais acontecer. O Código Florestal tem que ser muito rigoroso
para salvar todos os biomas. O senhor defende, então, o desmatamento zero. Agora, o Brasil tem um compromisso também com segurança alimentar. Não só nossa, mas de boa parte do mundo. 1 bilhão de pessoas. São mais, o presidente Lula gosta muito de falar do número de mercados que foram abertos para o agro brasileiro. O senhor acha que é possível manter o que nós estamos produzindo e exportando com a mudança, com essa reformulação total do Código Florestal? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é o 4º maior produtor de alimentos, o 2º maior exportador e pode até se tornar o 1º maior exportador nas próximas uma década, passar até os Estados Unidos, porque com esse governo americano negacionista, até as exportações dos Estados Unidos estão diminuindo. Mas por que é totalmente factível zerar o desmatamento, restauração e ainda continuar sendo um grande produtor de alimentos? Deixa eu te dar um dado. Na média da pecuária brasileira, nós temos aí 1,5, 1,7 cabeças de gado por hectare. Isso é baixíssimo. Pecuária de baixíssima produtividade. Na média do Brasil, nós temos quase 2 milhões de quilômetros quadrados de pecuária, 1,8 milhões de quilômetros quadrados. Então, hoje já temos belíssimos exemplos da pecuária regenerativa. A pecuária regenerativa mantém a pastagem e um bioma do lado dela. E ela coloca um monte de árvores no meio da pastagem. O boi e a vaca ficam na sombra. Nós somos um país tropical, sol muito forte. Quando isso acontece, o boi engorda 200 gramas a mais por dia. A vaca leiteira, 10 a 20% mais de produção. E o boi engorda muito mais rápido, 2 anos vai para o abate, hoje é 3 anos e meio. E a pecuária regenerativa hoje no Brasil, ela já está produzindo a pecuária com 3 a 5 cabeças de gado por hectare. 2,5 vezes a 3, 4 vezes mais do que a pecuária média no Brasil. Então, isso é pecuária, toda a agricultura também, a agricultura regenerativa é muito mais produtiva. E, por exemplo, a pecuária regenerativa, ela mantém uma pastagem, o boi fica ali, aí ele, depois de um certo período, ele vai para a próxima pastagem, aí planta uma cultura agrícola ali nesse lugar, antes de colher essa cultura, uma cultura agrícola que faz o solo absorver carbono, também faz uma pastagem que faz o solo absorver carbono, diminui demais as emissões, porque o ruminante, o boi, ele faz fermentação entérica e ele arrota metano. Metano é 28 a 30 vezes mais poderoso que o gás carbônico para reter o calor do aquecimento global. Então, a pecuária já há muitos bons exemplos de pecuária regenerativa que melhora demais a produtividade, é mais produtiva e é mais lucrativa. Então, não há nenhuma necessidade para nenhum novo desmatamento. Estaria assegurada a segurança alimentar dentro desse conceito do senhor de que o desmatamento zero e mais a recomposição de áreas degradadas conseguiria mantermos a nossa produtividade? Totalmente. É só caminhar para a pecuária e agricultura regenerativa, vai melhorar economicamente, ambientalmente, vai proteger muito. Por exemplo, quando você faz a agricultura regenerativa, ou cultura agrícola, dentro de uma área do bioma, aí você tem muito mais polinizadores, aumenta demais a produtividade agrícola. Então, é totalmente factível. O Brasil pode continuar sendo, e é o que eu falei, se o Brasil caminhar rapidamente, em 1 a 2 décadas, para a agricultura e pecuária regenerativa, nós seremos o maior produtor, o maior exportador de alimentos. Como já somos, né? China, Índia, Estados Unidos e Brasil, lógico. A China tem 1,4 bilhões de pessoas. Para proteína animal, a gente está indo bem, somos soja e milho. Para caminhar para o encerramento, eu sei que o senhor está com a agenda puxada. Quem paga tudo isso? A gente tem visto aqui nessa COP os países pobres dizendo que eles não podem arcar com os custos disso, tentando adiar essas discussões para mais adiante. O plano clima no Brasil já vai ser debatido depois. Como fica a situação dos países pobres? Olha, o embaixador André Corrêa do Lago, corretamente, desde lá,
eu estive com ele na COP29, em Baku, no Azerbaijão. Ele já defendia muito fortemente o que se tentou fazer naquela COP, pegar o Fundo Verde para o Clima, começou a funcionar lá em 2020, com 100 bilhões de dólares por ano. O cálculo foi feito, 1,3 trilhão de dólares. E ele, de novo, trouxe muito bem isso aqui. Vamos torcer que a COP30 aqui consiga ir nessa direção, porque com isso, grande parte desse dinheiro, uns 800 bilhões por ano, vai para acelerar muito a transição energética do mundo inteiro, principalmente dos países mais pobres, mas também cerca de 500 bilhões para melhorar muito a capacidade de adaptação de bilhões de pessoas. Vamos torcer muito que esse Fundo Verde para o Clima vai, de fato, chegar nesse ponto. Como é que o senhor acha que essa COP vai entrar para a história? Nós, cientistas, gostaríamos muito que essa fosse uma das mais importantes COPs, que os países tanto acelerassem a redução das emissões, principalmente combustíveis fósseis, mas também o presidente Lula trouxe isso com clareza, zerar todos os desmatamentos de todas as florestas tropicais do mundo. Importantíssimo, e é lógico, esse fundo seja criado e, claro, o Brasil lançou de forma magnífica o Fundo de Floresta Tropical para Sempre, em inglês TFFF. Foi lançado, se espera que nesses dias, 2 semanas aqui, chegue a 10 bilhões de dólares, é um fundo de investimento e tem que chegar a 125 bilhões, 25 bilhões de governos, 100 bilhões do setor privado. Também essencial, primeira vez na história que se reconhece todo o serviço ecossistêmico das florestas tropicais. Bom, conversei aqui com o professor Carlos Nobre, um dos maiores especialistas de clima do Brasil e do mundo, com o presidente do painel do clima da Amazônia. Professor, muito obrigado por esse tempo valioso e precioso que o senhor nos deu aqui no nosso programa. Eu que agradeço e vamos torcer. Tá certo. Gente, o Questão de Ordem estará de volta na próxima semana. Eu agradeço a você que acompanhou de casa essa entrevista com o professor Carlos Nobre. Até lá.